Rolou agora pela manhã um debate sobre a SAF na Vasco TV, um debate entre aspas, né, com perguntas gravadas da galera aí que é jornalista, principalmente os jornalistas vascaínos, falando a respeito da transformação do Vasco em clube e empresa. E é bom o vascaíno entender o seguinte: se a transformação do Vasco em SAF e a venda do clube não tivesse que passar pelo crivo ou pela vontade do sócio na Assembleia Geral, você acha que esses caras estariam na Vasco TV fazendo palestra para convencer o torcedor vascaíno de que a SAF é o melhor para o Vasco? Não, eles iam enfiar a goela abaixo sem se importar com o que pensa o torcedor, porque para essa gestão, a opinião do torcedor vascaíno é o que menos interessa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai debater sobre essa entrevista, ou sobre essa live, e trazer um trecho da opinião do Washington Rodrigues lá na Rádio Tupi, que falou que é contra o Vasco virar uma SAF. Eu acho que não é uma boa. Acho que os clubes, aqueles que estão aflitos aí, estão no mato sem cachorro, praticamente à beira da falência, aí sim. Sinceramente, ainda não estou convencido que foi uma boa pro Botafogo. Acho que pro Cruzeiro foi uma furada. Eu acho muito difícil. Eu acho que os vascaínos devem pensar muito nisso. Porque passa a ter um dono. Quando vira empresa, passa a ter um dono. Imaginou o Vasco, o clube lusitano, né? O Taça de União, Brasil-Portugal, ser comandado por um americano, por um russo. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando com o seu joinha sempre. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Vamos tocar o barco, tem muita coisa para falar nesse vídeo e a pauta é a mesma, é a SAF, porque futebol não tem o que você falar, né? Aí você vai criticar o jogo treino que o Vasco perdeu para o Audax, aí vem o batalhão de Nutella, pô, mas vocês criticam o jogo treino, pô, mas nem começou, pô, mas tem que dar um tempo, puta que pariu, como tem torcedor, pau no rabo no Vasco da Gama, pelo amor de Deus, é de dar assim, é de deixar o vascaíno enojado, mas tudo bem, vamos esperar aí começar o Campeonato Carioca, e quando você criticar as derrotas ou o insucesso, pô, mas vocês criticam Campeonato Carioca é laboratório, poxa, vocês são chatos pra caramba. Eu já vi essa novela e sei muito bem o fim dela lá na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar. A SAF está sendo discutida, é lógico que se não fosse assim, se não tivesse que passar pela aprovação do sócio na Assembleia, dificilmente você ia ver esses caras soltando matérias, né, assoprando no ouvido aí de jornalistas, falando que tem um monte de gente querendo comprar o Vasco, ir na Vasco TV tentando mostrar que é um ótimo caminho para o Vasco. Se não tivesse que ter a aprovação do sócio, eles não estariam fazendo isso. Então a ideia é vender e o percentual vai ser maior que 50%. Então isso fica bem claro. E até ele lá, o VP Bulhões, falou na live que não, mas isso aí é o sócio que vai aprovar, porque o processo é o seguinte, para algumas pessoas que ainda não entenderam, aconteceu no Cruzeiro e no Botafogo. Vai rolar o debate, né? Vão apresentar a SAF no Conselho Deliberativo e vai passar. Vai passar, se depender desses conselheiros do Vasco, vai passar. Até porque a gente está falando de muito dinheiro, se é que você me entende. Então, no Conselho Deliberativo, com certeza, essa SAF vai ser aprovada por conselheiros aí do Vasco. Aí, ela ser aprovada não significa que o Vasco vai ser vendido. O Vasco pode formar ali ou ter um CNPJ, vai criar ali uma SAF, mas para o Vasco vender as ações, mais que 50% dessas ações, ele precisa de ter uma aprovação dentro da Assembleia Geral, e é onde o bicho está pegando. Eles sabem que isso vai ter que ser discutido com um sócio vascaíno em uma Assembleia Geral. A ideia deles é vender o Vasco mesmo, vender mais, igual o Cruzeiro, vender 90%, 80%, como eu já vi falar aí. Então, para isso, não vai passar assim. Tem muita gente achando, não passa isso. Não é assim, não passa. E se passar, e aí a briga vai para a justiça. Mas eles têm muita influência na justiça, mas não é assim. Calma. Tem um procedimento e ele não vai ser atropelado
porque não tem condições deles venderem mais de 50% do Vasco sem a aprovação do sócio, que é o dono do clube. Então é uma coisa que até eles falaram na live, né, para deixar alguns torcedores aí mais tranquilos. Só que qual é o modelo? Existem 3 modelos. O primeiro modelo vira SAF, 100% das ações fica com o Vasco, né? O segundo modelo, o Vasco pode colocar papéis para ser vendido, ações, vender aí para grupos de investidores, menos que 50% das ações. E o terceiro, que é o que o Cruzeiro e o Botafogo escolheram, porque nenhum desses 2 primeiros atrai investidores. Os investidores, eles querem colocar dinheiro, mas ao mesmo tempo eles querem ter o controle do futebol do clube. O terceiro modelo aí tem que passar na Assembleia Geral e aí o Vasco pode vender ou vende aí 80%, 90% das suas ações. E aí passa a ter um dono, o departamento de futebol, a parte do futebol do Vasco, o SAF, passa a ter um dono, e esses são os 3 modelos. E a pergunta foi bem simples para o Bulhões. O Flávio Dias e outro jornalista lá do GE perguntou para ele qual dos 3 modelos o Vasco escolheu, está trabalhando, o que o Vasco pretende. E eles enrolam e não respondem. Fala, aí ao invés dele responder, dar uma resposta direta, não, é assim, o Vasco quer ficar com 100% das ações. Não, o Vasco vai vender menos de 50% das ações. Não, o Vasco vai vender mais que 50%. Só isso era a resposta que o jornalista queria. E ele enrolou e não disse nada. Bom, foi uma ótima pergunta sua. O melhor modelo, na verdade, é aquele que assegura o crescimento da atividade econômica, né, maximiza valor para todas as partes envolvidas e alinha os interesses das partes envolvidas. Isso pode depender, né, obviamente, das partes envolvidas. No caso do Vasco, né, a gente entende que o clube, por ser um dos maiores clubes do Brasil, tem uma torcida enorme, fanática, maravilhosa, que está sempre do lado do clube, a gente precisa de um modelo jurídico, como o Duque falou, né, que consiga maximizar as oportunidades que o mercado pode oferecer para o Vasco e o mercado e os torcedores também podem oferecer para o Vasco. Né? A gente entende que se os sócios quiserem avaliar, por exemplo, a entrada de um investidor no Vasco, qualquer investimento teria que endereçar a preservação das tradições do clube, que isso é muito importante, como o Duque muito bem colocou. As tradições, a lei da SAF, ela tem justamente esse objetivo de assegurar as tradições e a história do clube ao criar, né, a figura das ações ordinárias classe A, que só podem ser detidas pelo clube e que dão ao clube poder de veto em matérias de relevante interesse social, como o nome do clube, cores, uniforme, município de sede e outras matérias que venham a ser incluídas no Estatuto Social da SAF. E também teria que endereçar o pagamento das dívidas do clube, né, que isso é uma oportunidade muito grande de você endereçar o pagamento das dívidas do clube e assegurar a competitividade do futebol. Isso também é muito importante, né? Você tem que alinhar os interesses de todas as partes envolvidas e um desses objetivos é justamente assegurar a competitividade do futebol do clube. Para poder... Não entendi nada que o senhor falou. Nem eu. Então minha pergunta é a seguinte: o Vasco mantém a posição de manter 100% aí da SAF, do controle total sobre o futebol, ou já existe a possibilidade do futebol ser negociado realmente com investidores, até talvez por ser mais atrativo aí para o mercado? Oi, boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Bom, é importante a gente saber distinguir entre o modelo jurídico e a forma de capitalização, né? A forma de financiamento da atividade. São 2 coisas distintas. Você pode ter o modelo jurídico sem um investidor, que é a forma de financiamento da atividade, ou você pode ter o modelo jurídico com um investidor. A gente entende que o modelo jurídico da SAF oferece muitos benefícios para que o Vasco aproveite a oportunidade, seja dentro do clube através dos seus torcedores, seja fora do clube através de entrada de eventuais sócios interessados, né? Isso é muito importante deixar claro, a diferença entre o modelo jurídico e a forma de capitalização. Normalmente, uma atividade empresária, ela tem 2 fontes de financiamento, né, principal, que é o capital próprio, que é o capital que os sócios aportam na atividade, costuma ser um dinheiro mais barato, né, porque o sócio coloca o dinheiro sem um prazo de vencimento para receber de volta, ele investe na atividade, vai ser usado ao longo dos anos naquela atividade, e você tem o capital de terceiros, que são empréstimos bancários,
empresários, financiamento junto a fornecedores e tudo mais. Então essas são as duas principais fontes de financiamento de uma atividade empresarial. Cabe aos sócios do clube decidir, né, não só em relação ao modelo jurídico, mas também em relação à forma de financiamento da atividade. A SAF gera muitas oportunidades, né, de começar Dos programas extraordinários que eu apresentei no governo. Projetos que fizeram a diferença. Você entendeu? Nada. Bom, se você esqueceu de deixar o joinha, se você curte o canal, esse é o momento, deixa o like aí, beleza? Eu acho engraçado, né? Eu vi ontem algumas lives, vídeos aí de canais que passaram pano para essa gestão, que são parte no que está acontecendo no Vasco. Alguns até pulou o muro, que tinha assinado o Projeto Somamos, fazia parte do Projeto Somamos e hoje é inimigo número 1 do Levenciano, né? E que ia receber uma grana, um salário muito bom aí trabalhando no Projeto Somamos e hoje não presta, né? Porque não entrou, tudo é uma questão de conveniência, né? Me convém, agora o Somamos não entrou, me convém colar junto com quem tá lá. Mas a gente critica a gestão. Aquele papinho de que agora eles criticam a gestão. Agora que a vaca já foi pro brejo, não adianta. Não adianta. Não adianta esses caras falando de supercontratações agora, para daqui a pouco na Série B a gente ver esse time afundar de novo. Engraçado, a gente é torcedor de candidato, a gente fica falando que há um esquema. Olha a teoria desses caras, há um esquema onde o Jorge Salgado, o Carlos Leite estão articulando tudo para essa venda do Vasco. Né? A gente é lunático, né? A gente é torcedor de candidato. Só que quando a gente falou lá atrás que existia a possibilidade do Vasco virar SAF, que iam brigar para vender o clube e não era discutido isso ainda dentro do Vasco, todas essas pessoas ficavam falando que a gente era doido, que a gente estava contando mentira, era a teoria da conspiração, isso não cabe nem dentro do estatuto, esses caras ficam inventando coisa por causa de candidato e depois quebraram a cara com a SAF. Quando apareceu a bilionária Carol Pfeiffer, que veio um monte de emocionado nas redes sociais dizer que agora o Vasco ia ter investimentos bilionários, montar um time do caramba, a solução, a esperança, a mulher que dedica 1 hora da sua vida para o Vasco chegou. E a gente veio para as lives falar, olha, isso não vai mudar nada, isso é cortina de fumaça, isso é história, essa mulher tá ganhando um monte de seguidor e no final das contas a gente não vai ver nada de diferente no Vasco da Gama, probabilidade só de um eventual parceiro, um patrocinador e só. Não entendi aí o êxtase dessa galera nas redes sociais. Aí agora tá comprovado, e a mulher até sumiu, esses caras pararam de falar, os lunáticos estavam doidos de novo, né? Quando a gente contou da reunião com o Brant, quando a gente contou que no Conselho Deliberativo ia ser discutido o Projeto Somamos, nada disso, esses pau no rabo vêm nos vídeos ou nas lives dizer que, os caras acertaram, pode ser doido, torcer pra candidato, mas eles estavam certos, vão vender o Vasco mesmo. Não, porque falta caráter nessas pessoas. Tanto de largar de mão, de ver que o Vasco está sendo destruído e ir embarcando junto, tentando fazer o torcedor acreditar que vender o clube é maravilhoso, é uma chance, é uma oportunidade de tirar o Vasco das mãos dos políticos e injetar muita grana no clube, contando historinhas de que existem dono do Chelsea, gente rica, grupo americano, é muita grana aqui, tudo mentira, tudo conversa, tudo um teatro, ninguém vai botar dinheiro no Vasco, se vir é a mesma coisa que foi pro Cruzeiro, pro Botafogo, saiu um ranking aí dizendo que o Vasco, em questão de valuation, é o 11º no Brasil, atrás do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense e de vários outros clubes. Então vamos parar de conversinha pra boi dormir, vocês têm uma posição a um lado, tem gente aí que, como eu falei, assinou o Projeto Somamos e não entrou, agora tá metendo a porrada, né? Eu vou deixar aqui a opinião do Apolinho, onde ele vai dizer que pra ele isso é uma furada o Vasco entrar nessa onda de SAF. Você acha uma boa, sinceramente, Apolinho? Seu Clóvis, o Vasco é mais um a examinar a possibilidade de se tornar um SA, clube empresa. Olha, eu sinceramente tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que não é uma boa. Acho que os clubes, aqueles que estão aflitos aí, estão no mato sem cachorro, praticamente à beira da falência, aí sim, é uma tentativa. Qualquer coisa é melhor do que ir pro buraco. Mas para quem tem uma estrutura como o Vasco tem, por exemplo,
Eu acho que o Vasco deveria pensar muito sobre isso, discutir muito internamente sobre isso, discutir muito com os grandes benemédios, as grandes figuras do clube, a colônia portuguesa que ajudou a construir toda essa história, todo esse patrimônio. Foi feito exatamente pela associação dos grandes torcedores do Vasco. A torcida do Vasco ergueu São Januário. A torcida do Vasco, ela realmente é um potencial que não pode ser desprezado. Você não pode sentar lá numa mesinha, discutir com 2 ou 3 caras e resolver uma parada dessa. Eu acho, sinceramente, ainda não estou convencido que foi uma boa pro Botafogo. Acho que pro Cruzeiro foi uma furada. De qualquer maneira, estamos ainda num período de ajustes, né? Vamos saber o que reserva. Eu acho muito difícil, eu acho que os vascaínos devem pensar muito nisso, né? Porque passa a ter um dono, quando vira empresa passa a ter um dono. Imaginou o Vasco, o clube lusitano, né? O Taça União, Brasil-Portugal, ser comandado por um americano, por um russo, lá nas terras deles? É um negócio meio complicado. Então tá aí esse caminho sem volta chamado SAF, onde alguns torcedores têm a doce ilusão de que o Vasco vai sair da mão dos políticos e que vai entrar rios de dinheiros no clube, e assim a gente vai entrando na história aí do conto do Pauco, tá bom? Outra coisa aqui que eu vi gente falando que dão uma supervalorização para o empresário Carlos Leite, como se ele mandasse no Vasco. Engraçado, e eu vi essas pessoas que falam isso, falar isso lá atrás, que o Carlos Leite não apita, não manda em nada, e em lives de pós-jogo, depois do Vasco tomar porrada, ser humilhado na Série B, vindo, e aí, como é que é esse negócio do Carlos Leite? Por que o fulano estava em campo? Por que o ciclano não sai de campo? Por que esse empresário tem tanta influência dentro do clube? É engraçado, né? Agora não tem influência não. Mas quando tá tomando porrada nos jogos, que você tem que aguentar Vinícius dentro de campo, Peck jogando nada, Thales, Andrei, aí não, aí abre live de pós-jogo pra ficar aí metendo porrada na influência que tem o Carlos Leite dentro do clube. É muita hipocrisia. E não é à toa a gente tá nessa situação. Deixa o comentário, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus. O Lelé Vintiago se despede do vídeo desejando saudações vascaínas.